Boa noite a todos, boa noite a todos presentes e aos que estão assistindo em casa. Desculpe o atraso, tá certo? A gente estava tendo uma outra palestra antes que se estendeu um pouco, mas vamos iniciar. A palestra agora é sobre veículos elétricos, principais tecnologias e desafios. Nós estamos aqui com o engenheiro e professor Paulo Peixoto Praça, formou-se em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Fortaleza, recebeu títulos de mestre e doutor em Eletrônica de Potência pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor da Universidade Federal do Ceará, membro sênior do I3E e pesquisador do Grupo de Processamento de Energia e Controle, GPEC. Ele também é orientador acadêmico de alunos no programa de pós-graduação. Então, sem demoras, né? Vamos iniciar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tá? Uma palestra que eu acredito que vai ser interessante, principalmente para o pessoal que seja o pessoal engenharia elétrica, eletrônica, automação. Eu acredito que o assunto ele traz um lado mais elétrico, porém eu procurei fazer na apresentação uma série de informações importantes acerca do perfil de eletrificação, principalmente veículos elétricos no mundo e no Brasil, né? É uma área vasta, interessantíssima, e que para aqueles que estão adentrando nessa área, né, no mundo da elétrica, pessoal, se preparem porque tem muito trabalho para a gente. E vai exigir de vocês uma especialização, né? Dedicação, porque, como eu falo para os meus alunos, a eletricidade, ninguém vê tensão em corrente, ela está lá, você tem que acreditar que ela está lá e você tem que fazer ela gerar trabalho, tá? Então, uma apresentaçãozinha, eu vou tentar fazer ela dentro de um tempo razoável, procurarei não entrar, talvez, tantos em detalhes, para que sobre um tempinho, caso haja algumas perguntas, tá, pessoal? Bom, meu nome é professor Paulo Praça, aí está o meu e-mail de contato, tá, pessoal? paulopp@dee.ufc.br. Caso queiram tirar uma dúvida, mandar algum e-mail, alguma coisa sobre, inclusive, especialização, mestrado, doutorado, nós aí fazemos aí esse trabalho aí com os alunos e captamos alunos de todas as universidades. Trabalho não falta. Para ele passar. Bom, eu sou professor da universidade desde 2009, tá? Trabalho na área de eletrônica de potência, no viés aí, na parte de energias renováveis também, e agora, já há algum tempo, na parte de veículos elétricos, particularmente na parte de carregadores de bateria, tá? É o nosso foco hoje dentro dessa área de eletrônica de potência. Pessoal, passando rapidinho aqui, não tem como a gente falar de eletrificação sem falar um pouco sobre a questão ambiental e emissão de gases, né? Então, na verdade, o processo de eletrificação no mundo, ele só está acontecendo devido às metas aí que os países estão adotando para redução de gases de efeito estufa. E isso, logicamente, vai passar por uma redução de veículos a combustão, e essas normas, tendo que ser obedecidas, faz com que o veículo elétrico seja o foco aí do nosso trabalho. Então, se vocês olharem aí esse gráfico, a indústria ela é responsável pela maior parte da emissão de gás de efeito estufa, com cerca de 33%, e quase igual nós temos aí a parte de transporte. Então, os veículos também são um dos grandes vilões dentro dessa parte da emissão de gás de efeito estufa. E o interessante é que dentro desses 32%, 45% dos 32% vem de veículos leves, ou seja, esses veículos nossos que nós dirigimos, e 21% na parte de caminhões. Então, se a gente conseguir ganhar dentro desses 45%, nós já estaremos fazendo um grande bem aí ao nosso planeta e à tecnologia, uma vez que a evolução da eletrônica faz com que
conforto, confiabilidade sejam maiores, tá? Bom, pessoal, então em 2015 houve, né, a 21ª Conferência das Partes, a COP21, acho que você já deve ter escutado falar, pelo menos, né? Onde os países se reuniram, né, para começar a discutir regras e metas para a questão da diminuição do efeito estufa, da emissão de gases de efeito estufa. Bom, em 2016, o Brasil concluiu o processo de ratificação do acordo. Ele definiu as metas que talvez para ele sejam metas possíveis de serem atingidas, né? Porque também não adianta a gente se iludir, dizer que vai zerar isso daí em 10 anos, isso é utopia, né? Mas dentro do possível, o que é que se pode ser feito dentro da questão da redução, tá? Então, em 2006, o Brasil deixou essa meta e isso aí fez com que, nós falamos, agora nós temos que cumprir. E temos que começar a trabalhar para isso. Então, o Brasil também está aí adentrando nesse espaço aí dos veículos elétricos, apesar de lento. Eu acho que ainda vai ser um pouco demorado. Bom, e nesse documento, né, o Brasil ele se comprometeu que até 2025... Opa. Eu consigo voltar? Ah, está aqui. Até 2025, eu tenho que ter 37% abaixo de redução em relação à emissão de 2005 e 43% até 2030. 2030 é amanhã. Então, o tempo voa e nós temos que atuar rápido para atingir essas metas e nos tornarmos aí um mercado bem visto aí pelo mundo em todos os sentidos. Bom, então a questão é, a indústria automotiva, ela está passando por uma transformação, a eletrificação ela está aí, e na Europa e Estados Unidos isso já está correndo frouxo, né? Nós ainda estamos engateando, começando nisso daí. E aí nós temos diversos desafios dentro da parte de veículos elétricos para a gente tratar. Questão de baterias, designs, carregadores, onde vai carregar, toda a estrutura da cidade, né? Como é que vai ficar a nossa cidade se o veículo elétrico vier para ficar? Nós estamos preparados? A cidade está preparada? Então, isso aí vai passar por uma construção civil, por obras arquitetônicas. Então, muita coisa vai ter que mudar para que o veículo elétrico realmente tome seu lugar no mercado. Isso vai ter que acontecer, porque nós nos comprometemos para ir com isso. Então, não só a parte de engenharia elétrica, mas toda a parte de arquitetura, engenharia civil, obviamente mecânica também, né? Então, é um nicho de mercado que para nós engenheiros vai se tornar atrativo. Para que vocês tenham ideia, pessoal, de acordo com a Bloomberg New Energy Finance, que é uma instituição renomada, demoramos 20 anos para vender o primeiro milhão de veículos elétricos. Depois, 18 meses para vender o segundo milhão. E o terceiro milhão em 8 meses. Imagina se o bicho pega mesmo, a venda de veículos elétricos realmente se tornar viável e realmente atrativa e a gente ter uma estrutura preparada para receber esses veículos. Porque não adianta dizer, eu tenho um veículo elétrico, mas eu não tenho onde carregar. Se ele parar no meio da estrada, e aí? O que é que nós vamos fazer? Então, tem que vir toda uma estrutura preparada para isso, tá? Então, nesse sentido, são muitos os desafios tecnológicos, inclusive tecnológicos, lógico, para que sejam vencidos. E isso passa por redução de custo, aumento de eficiência, confiabilidade. Tudo isso é trabalho nosso. Nós, engenheiros eletrônicos, eletricistas, de automação, mecânicos, vamos ter muito trabalho para competir nesse mercado. Bom, aqui é uma perspectiva, né, tirada aí da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, com a estimativa de que, se vocês olharem o gráfico, nós estamos em 2021, nós temos talvez menos de 50 mil veículos
elétricos no Brasil. Mas percebam que isso aí tem uma tendência de um crescimento exponencial. Então, para 2026, nós sairmos de menos de 50 mil para 360 mil, muita coisa tem que mudar para que isso aconteça. Certo? Então, nós temos aí aproximadamente 0,4% da nossa frota, até ano passado, era elétrico. Até 2023, 1,5%, que ainda é pouco. E 2,5% em 2026, que é logo o acordar já vai estar 2026 aí. Tem que haver um esforço para que isso aconteça. Bom, a questão é, o futuro da propulsão de veículos de passageiros elétricos, a gente tem que se perguntar, quando isso será feito e quais são os obstáculos? E aí, meu amigo, existe muito obstáculo. Né? E ainda bem que há obstáculos, porque nós engenheiros só existimos para resolver problemas. Se não tem problema, não tinha por que a gente existir, né? Bom, o que é que a gente tem que ver como indicadores, né, para que isso aconteça? Pessoal, primeira coisa que tem que acontecer, investimento em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos. Empresas com universidades, universidades com empresas, tem que haver esse tipo de vínculo. Não é uma coisa que está acontecendo no Brasil. A pesquisa e desenvolvimento entre empresas e universidade é muito pequena. Eu sou professor da Universidade Federal e a grande maioria dos nossos projetos de pesquisa são com órgãos como o CNPq, a CAPES, o FUNCAP, que são empresas estatais. Empresas estatais não, são entidades federais, né? CNPq, a CAPES. Aqui do estado nós temos a FUNCAP. Muito pouco a empresa vem procurar a gente para fechar alguma parceria específica. Existe? Existe. Fizemos parceria com a Microsol, que depois virou Schneider. Temos parceria com a Coelce, com a Enel. Fizemos parceria com a termoelétrica do PCM. Mas é muito pouco frente ao que a gente pode fazer. Quando a gente fecha essas parcerias, todos saem ganhando. A universidade ganha alunos e bolsas e desenvolve a pesquisa, e a empresa ela recebe um produto, um estudo, uma análise aprofundada, especializada. Então a gente tem que lutar por isso. Vocês aí futuramente vão estar no mercado, tem que ter essa visão de pesquisa e desenvolvimento, tem que existir. Estudo na área de baterias, talvez esse seja o grande vilão do veículo elétrico hoje, é a bateria. Eu diria que no dia que houver uma revolução a nível de bateria, se descobrir uma nova bateria cuja eficiência é maior, que carregue super rápido e descarregue super lento, que isso é o sonho do veículo elétrico, nós vamos dar um salto tecnológico aí. Então, hoje em dia, investimentos em baterias e praticamente no desenvolvimento delas, os materiais, isso. E aí eu vou falar, o pessoal de engenharia química, química industrial, física dos materiais, certo? Então, é um ramo vasto aí para ser explorado e isso vai refletir um salto tecnológico. Compatibilidade da rede com esses bancos de baterias. Como é que a rede vai se comportar quando receber esse tipo de carga em demasia? Proliferação de estação de carregamento. Onde eu vou colocar as estações? Qual a potência delas? Ora, nós estamos sofrendo uma crise energética atualmente. Nós só não tivemos um apagão porque a pandemia teve aí. Talvez se não fosse a pandemia, a gente estava num apagão. E se eu começar a botar postos de carregamento elétrico na cidade inteira, com a potência elevada, a rede aguenta? Vai ter energia para isso? Vai tirar da onde? Nossa matriz energética é renovável por natureza, é hidrelétrica, e agora a gente está inserindo solar, fotovoltaica, mas nós temos que evoluir isso aí, cara. Veículo elétrico vindo, eu não vou ter energia para isso tudo. Todos nós em casa vamos ter que ter um ponto de carregamento de energia. Os prédios vão ter que ser construídos agora
com as garagens com pelo menos uma tomada para carregador de veículo. Você tem 2 carros, tem que ter 2 tomadas. E aí, o consumo? A energia está cara, né? Olha a quantidade de problema que a gente tem que resolver aí, para começar a pensar em ter o carro elétrico. Então, além disso, a aceitação do cliente, né? Vem aumentando, legislação tem que evoluir. Nós já temos uma certa legislação, mas ela tem que evoluir para que a gente consiga acompanhar. Isso aqui, pessoal, é um gráfico interessante, tirado aqui de uma revista da I3E Electrification Magazine, de 2019, relativamente recente, que mostra exatamente, isso aqui é o que justifica o veículo elétrico hoje no mundo. Isso aqui reflete aquelas metas que a gente viu naquela conferência de Paris. Olha o Brasil aqui, ó. Nós estamos aqui em 2016, mais ou menos. Onde nós devemos estar em 2030? E é considerado uma redução relativamente pequena. Olha a meta americana. Olha a meta chinesa. Olha a comunidade europeia, pesado, investindo pesado. Olha a meta dela. Amanhã, praticamente 0 emissão. Eu tenho amigos hoje que trabalham na Alemanha, que esse negócio está correndo frouxo. Ele saiu, né, um professor nosso, pediu as contas da universidade, quer dizer, estável, doutor, para ir para a Alemanha trabalhar com veículo elétrico. Hoje está super bem lá, gerente de projeto, o cara realmente é um diferenciado. E ele me mantém informado das notícias de lá. A Alemanha está voando baixo para essa parte de eletrificação. Várias montadoras. Então percebam que a meta de diminuição de CO2 é o que está fazendo o investimento pesado. E o Brasil está nesse cenário, apesar de relativamente tímido, mas está no mercado. Tem que entrar no jogo. Bom, aqui é um outro gráfico, pessoal, uma projeção sobre os sistemas de propulsão, né? Em azul, a gente tem os motores de combustão interna, nossos carros convencionais. Em laranja, veículos elétricos híbridos, baterias e motor de combustão. E em cinza, os puramente elétricos, não tem combustão, só ou célula combustível ou baterias. Então perceba que a meta é que em 2050 nós tenhamos, sei lá, 70% do mercado dominado pelos elétricos, híbridos e puramente elétricos. Combustão vai existir? Vai, é difícil tirar esses caras, principalmente a parte de caminhões, veículos pesados, é complicado. Então a combustão realmente é muito difícil ela zerar, mas ela vai diminuir bastante. Percebam que em 2020 nós estamos aqui, ó. Nós ainda estamos pensando em híbridos. Nós praticamente não começamos com os elétricos puros. Mas olha a tendência disso aí. Percebam depois de 2025 como o boom da projeção tem que aumentar, deve aumentar. Para que isso aconteça, nós temos que estar preparados para isso. São os desafios que nós temos que percorrer. Oi. Bom, pessoal, se você olhar frente a um veículo elétrico, o que é que mais quebra? Eu digo quebra mecânica mesmo, né? 32% motor, 17% inversor. Os dois pegam 50% dos problemas. Então, você pegar um veículo elétrico, 50% do problema ou é o motor ou é o inversor. 15% é os modos auxiliares, né? Vidro elétrico, som. Nós temos 26% a parte de caixa de engrenagem e a bateria somente 10%. Então, a bateria é um negócio que, bem dizer, não quebra. Mas, se a gente olhar o gráfico a seguir, se eu olhar o custo da quebra, aqueles 10%,
Olha o problema que eu tenho aí. É o mais caro. E, meu amigo, bateria é complicado. Hoje em dia, a bateria no veículo elétrico é praticamente o chassi, a parte de baixo toda de baterias. Nós temos as células. As baterias nada mais são do que junções de células, células associadas em série e em paralelo, numa configuração para dar aquele barramento DC para o motor elétrico. Numa batida ou alguma célula danificada, olha o custo que isso vai me dar. Depois vem o motor, inversor. Então, 50% da quebra está no motor e no inversor, porém, é um custo relativamente barato para isso. Agora, danifica a bateria. Por isso que alguns carros, eu acho que a própria Tesla, quando você compra um carro da Tesla, ela te dá a garantia da bateria para o resto da vida. Ah, minha bateria deu problema, traz o carro aqui que a gente te dá outra. Agora, para o cara fazer isso, ele tem que confiar na tecnologia dele, né? Isso aqui, pessoal, é a projeção do custo das células das baterias dos veículos elétricos. Então, se você pegar ali em 2012, a bateria de grafite de alta tensão, a célula era uma célula de 4 volts. Então, para eu fazer um barramento, sei lá, 400, 800 volts, eu tenho que fazer a associação dessas células. Olha o preço dela. $500 por quilowatt-hora. Logicamente que à medida que você vai desenvolvendo a tecnologia, isso vai vendendo, isso vai se tornando mais viável e o custo vai... 2016 caiu para $235 e a expectativa é que mais ou menos no ano atual, nós aumentamos a tensão dessa célula de 4 para 4,7, ou seja, eu preciso de menos célula para fazer o mesmo barramento, e o custo tende a diminuir. As baterias com a célula de silício, de alta tensão, começaram ali em 2014 com 4,2 volts, mais ou menos 10% de silício, 2016 para $256, e a tendência é que chegue em 2025, por aí, com uma célula de 4,7 volts, também aumentou a tensão para diminuir a quantidade de células, com 30% de silício, de 10% para 30%, porém o custo menos de $100. E a famosa, né, e talvez hoje a bateria usada na grande maioria dos veículos elétricos, a bateria de lítio, que tem problemas, né? Lítio é caro, não é todo canto do mundo que você vai achar, né? O Musk, que agora está brigando ali pela Bolívia, que é uma das grandes produtoras. E aí a bateria de lítio tem problema de segurança. A bateria de lítio, se ela se não for carregada ou descarregada corretamente, ela pode pegar fogo e você não apaga esse fogo. Tem uma partículazinha de oxigênio lá, você pode tacar água, pode tacar gás, você não apaga não, até toda a reação ocorrer. Porém, né, segundo a evolução, esse problema está resolvido. Então você realmente tem que ter uma segurança muito grande na tecnologia que você está investindo para que você faça uma projeção dessa. E ele tem uma ideia de que ele vai, até 2028, custar $80. Que é a bateria hoje que os veículos elétricos estão usando. Aqui, pessoal, nós temos aqui alguns veículos elétricos, o Bolt, o Kona, o Tesla 3 e o Tesla S, e as respectivas autonomias. Então, o Bolt ele vai 238 milhas, algo em torno de 380 quilômetros. Aí você vê o Kona 413, o Tesla 496, quase 500 quilômetros de autonomia, e o Tesla S 536 quilômetros. São autonomias longas, realmente. Mas, beleza, ele percorre 500 quilômetros. Quando ele descarregar, tu vai carregar. Como é que tu vai carregar esse carro?
Aonde tu vai carregar esse carro? Porque nós vamos aqui no posto de gasolina, se demora 5 minutos para encher, o cara fica logo puto. E aí, o que é que está acontecendo? Meu amigo, se você for carregar o tempo para ele alcançar 200 milhas, 320 quilômetros, você bota a noite toda na sua casa. Na tomada da tua casa, bota a noite todinha. Ele tem que carregar 8 horas para dar 200 milhas. Dependendo do teu carro, não encheu nenhum tanque. Mas você também pode ter o carregamento rápido. Uma potência maior, porque em casa eu estou falando de 7,2 kW. Carregamento rápido, 50 kW. A rede vai aguentar? 50 kW vai, mas na cidade toda? Está preparada para isso? Não sei. Tem que fazer o estudo para isso aí. Quem é que vai fazer? Nós. Como? Mas ainda posso melhorar. O supercarregador da Tesla carrega o teu carro em 27 minutos. Mas a potência dele quase que triplica. Mas mesmo assim tu vai passar meia hora com o teu carro parado e a fila de carro esperando para... Ou você pode ter em 10 minutos o Ultra Fast 350 kW. E aí? Como é que vamos carregar esse carro aí? Nós temos agora que nos planejar para fazer o carregamento. E se todo mundo aqui tiver um carro elétrico nessa situação, haja carregador pendurado aí na rede, né? E haja rede, e haja energia para suprir esse povo todo. Então, para que isso não aconteça, nós temos que investir em mobilidade auxiliar, ônibus, trens elétricos. O que não vai aguentar não, meu amigo. Nossa rede não vai aguentar. A não ser que a gente comece a pendurar eólico, solar. Eu não gosto de falar térmico, mas nuclear. Nuclear seria uma solução. Diga lá a França, né, que vende energia nuclear para a Europa toda. Mas ele não pode desligar não, viu? Mas isso aí é coisa para outra palestra. Mas percebam aí a questão da autonomia com o tempo de carga. E quanto é que tu vai pagar por isso aqui, meu amigo? Porque todo dia não, vamos botar 2 vezes na semana, você vai fazer o carregamento do seu carro, na sua garagem. Um dia você, um dia sua mulher, um dia você e a sua esposa. Ou então cada um vai ter os 2, mas você vai pagar por isso, cara. Quanto é que nós estamos pagando de energia hoje? Aumenta isso daí. Ah, mas eu não vou pagar gasolina. Esse meu amigo, mas está pau a pau. Bom. Opa. Está passando. Bom, aí a gente tem estação. Obrigado. Bom, então se eu estou falando num carregador simples, aquele de 50 kW, geralmente esses mais simples, para uma carga, como a gente viu, uma carga de 1 hora e 15 minutos, 50 kW, cada um desse tipo de carregador, dependendo da tecnologia, precisa de um transformador para ele, e são capazes de carregar 160 km em 30 minutos. E aí, nós vamos esperar 30 minutos para carregar isso? Eu vou daqui para Jeri, e aí? Não vai dar. Nós temos as estações com múltiplos carregadores, como são as da Tesla, por exemplo, mas aí nós estamos falando, necessitam de caixas de passagem, uma circuitaria toda adicional. Cada carregador da Tesla equivale a 2 estações daquela superior.
e são capazes de carregar 273 quilômetros em 30 minutos. Já melhorou. Dependendo para onde eu vou, não resolveu o meu problema, mas eu tiver um no meio do caminho, a gente... Isso aqui, pessoal, é uma foto também tirada dessa revista, a I3E Electrification. Muito interessante, quem tiver acesso, viu, pessoal? Vale a pena ler, muita coisa interessante. Essa palestra praticamente foi toda tirada de lá. Percebam que eu preciso de uma caixa para o transformador, eu preciso de outra caixa também relativamente grande, para toda a questão de sensoriamento, contactores, disjuntores, babá, e cada estação dessa, um carregador. Não dá para ver muito bem, mas as dimensões são relativamente grandes para a estrutura. E aqui eu tenho um diagrama de blocos bem geral do que seria um circuito típico, né, de um carregador simplificado e um carregador rápido de veículos elétricos. Eu vou ter aqui a rede trifásica, vai passar por uma série de filtros, e aí, filtros para tirar ruídos que podem ter vindo da rede, algumas distorções, né, podem ser filtros passivos, indutores e capacitores. Eu tenho um estágio retificador, que eu vou pegar a rede alternada, vou ter que retificar, corrigir o seu fator de potência, então eu tenho um estágio retificador, geralmente utilizam filtros LC e filtros de modo comum, ruídos que podem vir pelo terra, por exemplo. Geralmente esse tipo de retificador é controlado por uma modulação por largura de pulso, né, um controle PWM, uma onda quadrada cuja razão cíclica, né, o tempo em alto, fica mudando de forma a manter um barramento constante e corrigindo o fator de potência. Usam transistores de potência com acionamentos isolados, então não é barato isso. Cada retificador tem tantas chaves, cada chave um circuito isolado para gatilhar essa chave. Podem utilizar tecnologia moderna, por exemplo, MOSFETs ou IGBTs de silicon carbide ou nitreto de galho, que hoje é uma coisa que a gente trabalha até na universidade. Uma eficiência maior, aumento da velocidade, diminuição do tamanho, peso, volume. Porém, para essas faixas de frequência, a frequência de chaveamento, né, a frequência daquele sinal PWM que vai controlar as chaves, fica em torno de 10 kHz. É rápido, mas existe coisa muito mais rápida aí no mercado. É uma questão de segurança, porém, quando eu aumento esse cara, eu diminuo todos os magnéticos, o transformador diminui, os indutores diminuem, eu ganho peso, ganho volume, e aí vai. Mas eu fazer isso em 50 kW é meio complicado, né? Pudesse fazer a 500 kHz, mas com segurança, com a tecnologia que nós temos. O segundo estágio é um estágio que a gente chama de estágio DC-DC, porque você vai carregar o seu carro é um banco de baterias, é uma tensão constante. Então você tem um estágio DC-DC que, por segurança, tem que ser isolado, então o lado primário, o lado secundário, e um transformador de alta frequência. Esse transformador de alta frequência, como falei para vocês, quanto maior a frequência eu trabalho, menor o tamanho desse cara. Então, se eu pudesse, eu botava a frequência lá para cima, para que ele ficasse bem pequenininho. Tudo vai depender, né? Para botar a potência aí é outros 500. Mas eu preciso de um conversor que pegue contínuo, né? Que veio do retificador, transforme em alternado, porque é o transformador. E depois pegue um AC/DC para carregar o meu carro. Ô, professor, ele vem AC, eu retifico, boto para AC de novo, boto para descer de novo para carregar o carro. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E cada retificador, e esse DC-AC, AC/DC, é um bocado de chave, e você tem que controlar tudo isso. Nós estudamos isso, né? Meu mestrado, meu doutorado foi nesse tipo de aplicação, né? Circuitos de eletrônica de potência. Bom, a grande maioria dos sistemas comerciais, eles usam, né, os carregadores simples de 50 kW, geralmente alimentados pela rede trifásica, em baixa tensão. Então, precisa de um transformador abaixador, que pegue lá de 13.8 e baixe para a tensão, depende da região do planeta, você baixa para esses índices. Geralmente, quando a gente quer aumentar, a gente coloca blocos de carregadores, né? Então pega um, cascateia com 2, com 3, com 4. Então, por exemplo, a Tesla, o carregador de 135 kW,
é uma junção de 12 conversores menores. Então aí está a foto de um dos carregadores da Tesla, um parque de carregamento lá da Tesla. E ele fez aqui uma estimativa também de custo. Para você carregar o seu carro com um supercharger, né, você gastaria algo em torno de 92 euros. Não vamos pensar na conversão, que aí ninguém faz nada, né? Mas para encher o tanque você gastaria 121 euros. Então olha aí a economia que você teria, né? Sem falar provavelmente na autonomia, que também seria maior. Bom, pessoal, e aí vem a bagunça, velho. Porque isso é uma coisa que está acontecendo agora. Qual o padrão que é usado? Porque não é só plugar os teus, sei lá, 400 volts no teu carro e pronto. Tem todo um protocolo de comunicação para que isso aconteça. Carregar o carro não é simples não, meu amigo. Existe toda uma circuitaria microprocessada e o caramba para que o carregamento aconteça. E aí você tem os padrões. CHAdeMO, usado globalmente, talvez um dos mais usados. E eu não vou entrar, não dá tempo de entrar nessa apresentação sobre os padrões aí. CCS tipo 1 nos Estados Unidos, tipo 2 na União Europeia, GBT usado na China e o Tesla Supercharger usado globalmente. E aí? Nós vamos comprar o carro da onde? Vai ter carregador de todo tipo? Quer dizer, cada carregador eu vou ter que ter um plug diferente e, consequentemente, um protocolo de comunicação diferente, tem que caber dentro de um negócio que seja pequeno, compacto e carregue rápido. Vocês estão vendo aí o tamanho da bronca para a gente resolver? E isso aqui já está acontecendo, tá? Alguns padrões já estão consolidados. Olha aí, o tipo de plug. Tem plug AC e tem plug DC, viu? Tu vai carregar teu carro em DC ou em AC? Olha aqui, ó. E essa arruma de pino, não é só o mais e o menos? Não. E a comunicação? E que língua nós vamos falar? E como é que nós vamos nos comunicar? Tudo isso tem que ser previamente discutido, acordado, para que eu consiga falar com você. E que o carro converse com o carregador. Então, percebam. Aqui são alguns fabricantes desses carregadores, tá? ABB, o Terra 53, Tritium, Tesla Supercharge, EVTEC e ABB Terra HP. Olha aí a bronca. ABB Terra 550 kW, Tritium 50, Tesla 135, EVTEC 150, ABB Terra HP 350. Aos protocolos que cada um usa. Percebam a tensão do barramento. Vai desde algo em torno de 400 volts, podendo ir até 900 volts. Nós estamos hoje discutindo padrões de mais de 1000 volts. Correntes de 120 amperes até 375 amperes. Vai ter chave para isso? A chave vai aguentar? E olha a eficiência desses caras. Nós estamos falando de eficiência de pico, não é eficiência durante todo o processo, não. No pico mais alto do carregamento, eu chego com eficiência de 94, 95, 93, acima de 90%, ou seja, a perda é mínima. Nós estamos lutando para subir isso aqui, viu? 97, 98. Ou seja, toda a potência que entra, praticamente toda ela sai. A perda no meio do caminho é pouca. Isso graças à eletrônica de potência, que se a gente usasse elementos não chaveados, né, a eletrônica linear convencional, a perda é gigantesca. Volume e peso. E aqui embaixo a fotinha de cada um desses carregadores que eu tirei da internet. E aí, qual é que nós vamos usar? Qual é o protocolo que nós vamos usar? Quais os níveis de tensão nós vamos usar? Quais os níveis de corrente? É sal, né? E olha aí. A sequência de carregamento do carro é mais ou menos isso daqui. Eu estou botando 3 passos, mas isso aqui é um bocado. A gente começa com um sinal de handshake, né? Um aperto de mão. E aí, como é que vai ser o negócio? Tudo bem? Tudo bem.
Teste de isolamento. O isolamento do veículo com o carregador está ok? Não existe alguma fuga, alguma coisa? E a troca de parâmetros. Ó, tu vai me carregar com esse nível de tensão, esse nível de corrente, com esse tempo aqui. Tu está entendendo? Eu estou entendendo. E aí fica essa conversa. Começa aí. Aí, beleza, está indo bem. É mais ou menos isso que acontece eletronicamente. Tudo isso é monitorado. E quem é que monitora esses caras? Sistemas microprocessados. Microcontroladores, microprocessadores, DSPs, FPGAs, SOCs. Bom, durante o processo de carregamento, o veículo e o carregador trocam informações, o sistema é gerenciado a bateria. Quando a bateria é carregada, ele informa que a bateria foi carregada e ele despluga do carregador. Geralmente, pessoal, existem várias técnicas de carregar a bateria. Uma das mais usadas é a que a gente chama de corrente constante, tensão constante. Que é basicamente o quê? Um controle de carregamento da bateria, que ele começa assim, você mantém uma tensão constante e a corrente vai subindo. Então, você tem um controle de tensão constante aqui. É um tipo de controlador. Olha a galera do controle aí. A corrente vai subindo. Quando ela atinge um determinado patamar, que for o patamar que você acordou, ó, cheguei aonde você disse que era para eu ir. Muda o controlador. Agora eu vou manter a corrente constante e a bateria, a tensão vai caindo até que ela fique totalmente carregada, com a tensão e a corrente que você... Isso aqui é uma mudança de controlador. Como se fosse uma mudança de carga, né? Quem é que controla esse cara? Controle digital. Muito provavelmente. Ou controle analógico. Mas nós estamos falando de controle. Vocês têm a disciplina de controle, ou devem ter. Carregamento de bateria, eletrônica de potência. Eletrônica de potência precisa de eletrônica analógica. O veículo elétrico, o sistema de monitoramento é todo digital. O microprocessador é eletrônica digital. Olha aí o que a gente estuda aqui. Ó. O professor tem que saber tudo isso. Ó. Como é que podem ser as configurações de carregamento de veículos elétricos? Primeira configuração seria um carregamento AC. Eu tenho a minha rede, um transformador que vai levar de média tensão para baixa tensão, e aqui é um transformador convencional, só que pendurado em cada carregador, por exemplo, eu tenho que ter um conversor alternado constante, né, AC, DC, e o DC-DC para carregar o teu carro. Quantos carregadores você tem, você vai ter que ter esses dois caras aqui. Ah, eu quero pendurar um painel fotovoltaico. O painel fotovoltaico, ele gera DC, mas tu tem que injetar AC, então tu tem que tratar esse cara, converter para AC para injetar. Para injetar não é simplesmente ligar lá e deixar o bicho carregar, não. Sincronizar com a rede. E se a rede cair, vai assumir a bateria? E quando a rede voltar, como é que vai voltar? Ah, eu tenho um banco de bateria que se a rede faltar, tira o AC, entra o DC, e aí? Quem é que gerencia isso aqui, cara? Um transformador abaixador, por exemplo, 13.8 para 480 volts, e esse cara é dimensionado para aguentar toda essa carga aqui. Os subsistemas podem ter armazenamento local, eu posso ter um banco de baterias, para quando esse cara falhar, o banco assume, converte em AC e segura todo mundo. Atualmente, é uma configuração muito usada, é o que a gente chama multiportas, né? Eu tenho uma porta de bateria, uma porta de painel, posso ter uma porta de energia eólica e a rede suprindo. Por isso que eu digo, energia eólica, energia solar, energia alternativa, ela é backup. Quando a rede mesmo falha, nós nunca vamos poder nos desplugar da rede, pelo menos na minha concepção. Mas quando ela faltar, alguém assume, nem que seja por um certo tempo. Então, muitos estágios de conversão. Se eu tenho muitos estágios de conversão, eu vou ter perdas em cada um desses conversores. Perdas diminuem a eficiência. Então, não é um sistema tão eficiente quanto poderia ser. Controle mais complexo, logicamente, porque eu tenho que controlar dois sistemas, fora as outras periferias.
Controle de frequência, quando entra, quando sai a rede, quando entra a bateria. Sincronismo de inversores, isso aqui é chato pra caramba. Controle de tensão e frequência. Aqui é, por exemplo, um carregador da Tesla, da Califórnia, né, a configuração. Você tem a rede, transformador de 1 MVA, aí você passa por um contactor principal e todo o sistema de monitoramento de tensão e corrente. Cada carregador tem o seu disjuntor de 200 amperes. E aqui está dentro o AC/DC e o DC/DC aqui dentro, para carregar 2 carros. Isso vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fora isso, se essa rede cair, ele tem um outro disjuntor, que ele tem 2 inversores, enquanto a rede está fornecendo energia, o inversor carrega a bateria. A bateria está cheia, esse cara sai. Faltou a rede, fecha esse contactor, a bateria vai fornecer para o inversor agora vai injetar AC por aqui. Isso existe, isso é na Califórnia, carregador da Tesla. Nós temos o estágio DC, que aí, no meu ponto de vista, é mais vantajoso, tá? Por quê? Professor, você continua com transformador de média para baixa, sim. E aí eu retifico. Eu tenho um conversor AC/DC e aqui eu tenho um barramento DC. Mas percebam, eu não tenho mais um conversor AC/DC pendurado em cada ponta. Eu tenho agora só um conversor. Menos conversores, menos problemas, eficiência maior. Porém, esse cara aqui tem que estar dimensionado para aguentar todo mundo. Se esse cara quebrar, isso aqui cai. Eletrônica é um cobertor pequeno. Cobre a cabeça e descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. E a gente não pode se encolher. Então, fica nesse negócio aí. Então, um transformador abaixador alimenta um sistema de baixa tensão, um único conversor, diminui drasticamente a quantidade de conversores, diminui o número de estágios, aumenta a eficiência. Maior simplicidade. E DC eu já posso receber direto, pelo menos de solar e baterias. Eólico não, eólico eu tenho que gerar AC depois. Mas o retificador tem que aguentar todo mundo e a queima desse cara para todo mundo. E a solução hoje, que é o que a gente estuda, inclusive lá na universidade, tem sido o foco dos nossos estudos em eletrônica de potência, é o que a gente chama o SST, que vem da sigla Solid State Transformer, transformador de estado sólido. Que é o quê? É um transformador que trabalha em alta frequência, mas precisa de toda uma circuitaria especial para fazer com que ele funcione. Qual a vantagem? Ele não é tão robusto quanto o transformador convencional nosso de baixa tensão. O transformador nosso de baixa tensão é como se fosse o Hulk. Ele é forte, ele aguenta chibatada, mas ele tem suas limitações, ele é burro. Aqui nós estamos falando um cara que, para funcionar bem, precisa de uma circuitaria, porém ele é rápido, trabalha em alta frequência. Trabalha em alta frequência, o tamanho dele diminui. O tamanho dele diminui, eu consigo botar mais coisa pendurada nele. Mas eu pago o preço porque eu preciso de controle mais refinado e monitorar muito mais coisa. Mas eu consigo corrigir fator de potência, aqui, nesse cara. Ilhamento, se cair a rede, o que é que assume, como é que assume, quando voltar, tudo isso esse cara está preparado. Menor peso, menor volume, porque trabalhando em alta frequência, você ganha nisso daí. Carregadores menores, eu posso botar mais carregadores, mais carro carregando, menos fila de carregamento. Pode ser unidirecional ou bidirecional, esse cara pode estar preparado para as duas situações, e a qualidade de energia que eu vou entregar, eu consigo tratar dentro dele. É só vantagem? Não. Eu pago o preço pela eletrônica desses caras aqui, ó. Nós estamos brigando lá para isso. Então, existe toda uma eletrônica adicional e o aumento da complexidade das malhas de controle. Isso é verdade. Porém, olha a diferença. Isso aqui é um carregador convencional. Preciso de uma caixa desse tamanho para botar só o transformador. E aqui o carregador propriamente dito. Aqui eu tenho uma eficiência de 93%, um volume de 4.300 litros e um custo algo em torno de $75 mil. Quando eu vou para o SST,
Olha a diferença. 97,6% de eficiência. 140 litros, metade do preço. E eu acho que vale a pena. Aqui é um arranjo típico. Uma estação de carregamento de 675 kW, transformador, sistema de medição, sensoriamento, contactor, caramba. E aqui eu tenho 5 carregadores da Tesla de 135 kW. Isso aqui é a configuração clássica, aquela do slide que a gente viu no comecinho. Aqui com SST, eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho, mas olha aqui. Eu não tenho um transformador, isso aqui é sistema de medição e caixas de passagem, que é a eletrônica do SST, vamos dizer assim. E eu tenho uma caixa dessa para um conversor DC-DC, porém eu tenho 3 vezes 6 de 150 kW. Ali eu tenho 5. Aqui eu tenho 18 de 150, eu tenho 5 de 135. Praticamente o mesmo arranjo, a quantidade de carregadores que eu posso aumentar. Isso aqui é um circuito, um dos vários circuitos que é utilizado, né? Uma topologia que você tem um SST, uma potência de 16,7 kW, um DC-DC com correção de fator de potência. Essa chave ela é responsável por equilibrar a tensão nos dois capacitores, para que os capacitores estejam tensões exatamente iguais, tensões diferentes podem resultar em problemas, e além disso ele corrige o fator de potência. Eu tenho um braço de um conversor NPC, uma estrutura tradicional clássica da eletrônica de potência, transformador de alta frequência e o estágio unidirecional. Percebam que aqui é diodo. Para carregar o veículo, na minha concepção, é unidirecional. O carro vai carregar a bateria. Eu não vejo o sentido do carro elétrico tirar da bateria e injetar na rede. Eu não vejo. Então, unidirecional. E um snubzinho, esse indutor está errado, é para cá, e um snubzinho regenerativo, grampeador. Aqui seria o protótipo físico montado, né? Isso aqui é o desejo, é o futuro do que a gente imagina que seja a nossa rede de distribuição. Olha como é interessante, você vai ter a rede trifásica de média, e aí você vai passar por um SST, um AC/DC, e aí você vai ter na saída desse SST um barramento contínuo e um barramento alternado, gerenciado pelo SST. Se eu tenho um barramento contínuo e um alternado, eu vou pendurar o que for contínuo do barramento contínuo, o que for alternado do barramento alternado. Isso aí na minha casa. A minha casa pode ter painel solar, eu posso estar gerando energia pelo painel, injetando na rede, ganhando por isso. Posso estar consumindo. Posso passar por SST e essa energia C, se a rede AC estiver fraca, eu posso puxar daqui e fortalecer por aqui. Posso carregar o meu veículo elétrico, posso ter um banco de baterias que, se a rede faltar, o banco de baterias assume tanto o AC quanto o DC. Isso aqui é o futuro, galera. Olha quanta eletrônica tem atrás disso. E quem vai monitorar isso? Bom, passar rapidamente aqui. Eu vou tentar não ser chato. Tecnologia de motor de veículo elétrico. Primeiro motor utilizado, o motor de indução convencional que a gente estuda na disciplina de máquinas elétricas, por exemplo. Considerado um motor comum, toda bodega tem, né? Um custo relativamente baixo, controle e manutenção simples. Tecnologia já consolidada há muito tempo, né? Porém, tem um torque baixo, um torque de arranque baixo. A corrente induzida gera perdas, né? Se gera perdas, eu estou perdendo eficiência, então não é um dos motores mais eficientes. E é pesado, né? Não vou entrar em detalhes em como é que o motor de indução funciona. Vocês vão ver isso na disciplina, mas a gente sabe que você vai ter alimentar o estator gera um campo, o rotor vai tentar buscar o estator, a questão do escorregamento e assim por diante. Carros que usaram o Tesla, o modelo antigo,
O modelo X, o Toyota RAV4, tá? Depois houve uma evolução para os motores de imã permanente, são os motores síncronos. Motor síncrono, torque alto em baixas velocidades, é uma coisa que o carro elétrico precisa, né? Em baixa velocidade eu preciso de força. Menor e mais leve, mais silencioso e eficiência melhor. Qual é o problema? O custo dos ímãs é caro. E esse tipo de imã um país específico produz, então eu vou ficar refém desse país, e se esse país fizer como a Rússia, fecha a torneira do gás, eu vou fechar a torneira do metal que faz o imã. Neodímio, e aí vai. Perdas em velocidades altas e são mais caros. Modelos: Toyota Prius, o Nissan, o Kia e o Soul. E agora o motor do momento, que é o motor de relutância, tá? Funciona basicamente como um motor de passo, você tem uma série de bobinas, você energiza essas bobinas em uma determinada sequência para que o motor rode, e ele tem o melhor dos dois mundos, ele tem as vantagens dos dois motores passados, né? Torque alto em baixas velocidades, robusto e tolerante à falha, ele é bem robusto mesmo. Eficiente e compacto, possui é um pouco mais barulhento do que os outros pela questão da ondulação e do chaveamento das bobinas. Controle mais refinado, porque você precisa controlar as bobinas numa determinada sequência, então você precisa controlar essa sequência, essa velocidade de sequência, e blá, 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 blá. E são pouco eficientes em baixas velocidades, tá? Os modelos mais atuais da Tesla já usam esse tipo de motor. Bom, eu posso ter um motor na configuração em que ele está ligado no eixo dianteiro, né? Então eu vou ter que ter um controlador para um conversor para o motor. Eu posso ter um motor no eixo traseiro e no eixo dianteiro, mas aí eu vou ter que controlar os dois motores. Eu posso ganhar em torque, eu posso ganhar em eficiência, mas eu vou pagar o preço do custo desse cara. Ou eu posso ter um motor em cada roda, e aí o carro vai lá o preço vai lá para cima. E o controle, um controle que gerencia os 4 motores, vou ter que ter 4 inversores, suas eletrônicas e tudo para embarcar. Mas o mercado vai dizer, você vai dizer como é que o carro que você quer comprar. Uma visão geral do que tem dentro de um veículo elétrico, né? Motores, circuitos auxiliares, baterias, o carregador pode ser on-board ou pode ser off-board, pode ser dentro do carro, pode ser fora do carro. A escolha da configuração, perceba, isso aqui é interessante. Eu posso ter o veículo elétrico híbrido. O que é que o veículo elétrico híbrido faz? Você tem, o IAC é o motor de combustão interna. O motor faz girar o eixo. No eixo está acoplado um motor elétrico que pode carregar a bateria. Então você não pluga ele na tomada, você abastece com gasolina. A gasolina alimenta o motor faz a roda girar, e no que a roda gira eu carrego a bateria. Mas eu não tenho um plug. Mas eu posso ter os PEV, né? Que é o plug-in híbrido elétrico veículos. Veículos elétricos híbridos com plug. Que eu posso carregar a bateria direto da tomada, ou posso fazer o híbrido convencional. O motor vai para a gasolina, vai para o motor de combustão interna. Motor de combustão interna gira o motor e carrega a bateria, por exemplo. Também pode ser, é o híbrido plugado. E o veículo elétrico puro, que aí, bateria direto, não tem um motor de combustão. Bom, se você pegar o veículo elétrico, a bateria puro, né? Manutenção simples e barata, porque você só vai ter, bem dizer, a manutenção do banco de baterias e do conversor do carregador. Uma grande variedade de veículos, porém nós temos o problema de onde carregar, né? Os postos de carregamento, puramente elétricos. Se eu não carregar elétrico, eu não tenho o backup da gasolina para andar ali os 2 km para chegar no posto. Vou empurrando mesmo. E o carregamento demorado. Aqui uma tabela de preços, tá? Quantidade de milhas e o preço dos modelos, não vou dizer mais atuais, mas relativamente novos, tá? Se você pegar o BMW i3, ele anda 140 milhas, né?
e custa relativamente caro. Bom, os elétricos plugados, né? Você vai ter a opção da bateria e do combustível, porém você vai pagar o preço porque você tem 2 motores para dar manutenção. Também uma grande variedade de modelos e depende da gasolina para aumentar o motor de combustão interna. Aí uma tabela de preços, tá? E aí percebam que aí eu tenho menos milhas em elétrico, né? A tendência desse tipo de veículo é o quê? Rodar a bateria em baixas velocidades, ou seja, no nosso dia a dia, na cidade, ele rodaria a bateria, e a gasolina em altas velocidades, né? Esse seria a pegada do motor híbrido, do carro híbrido, né? E nós temos o veículo elétrico, né? O híbrido. Opa. Que aí você abastece a gasolina. E a gasolina, o motor, a combustão é que vai tanto carregar a bateria, quanto fazer o motor girar, né? Bom, entrando aqui para a parte final da nossa apresentação, falar só um pouquinho sobre a eletrônica de potência por trás do veículo elétrico, tá? Dentro do veículo elétrico, a gente tem uma série de configurações que possam ter conversores CC-CC, CC-CA, AC-AC, AC-DC, tá? Então, todas essas configurações, muito provavelmente você vai achar dentro de um veículo elétrico. Bom, então, aqui é um fluxo, né, uma arquitetura típica de um carro elétrico. Você pode ter um motor de combustão alimentando o motor pode, através de um conversor DC-DC, alimentar a bateria ou alimentar o inversor para outra roda. Ou você pode plugar, carregar a bateria suprir tanto um barramento DC para um inversor para esse cara e um inversor para esse cara. Posso ter, a roda está girando. Quando eu freio, eu posso ter frenagem regenerativa e carregar a bateria, por exemplo. Logicamente que eu não vou... E aí, professor, eu vou mais frear do que acelerar para carregar minha bateria? Não. Você vai ganhar autonomia. Alguns quilômetros, poucos quilômetros, não se iludam. A frenagem regenerativa é para ganhar pouca coisa, mas ganha. Aqueles 2 quilômetros para chegar no posto, né? Pode vir daí. Bom, quem é que gerencia isso? Os controladores, hoje em dia os controladores, microcontroladores, DSPs, FPGAs, é uma eletrônica pesada, sistemas embarcados, e aí os gate drivers, né, os optoacoplados, na verdade, o circuito que vai gatilhar os MOSFETs que vão fazer a corrente passar para fazer o motor rodar. Os sensores, porque você não vai controlar nada se você não está medindo nada. Circuitos de potência podem ser IGBTs, podem ser MOSFETs, pode ser diodos. Os magnéticos, indutores e transformadores, e o sistema de refrigeração, porque não se iluda, a bateria também tem um controle de temperatura, tá? O Tesla aqui, ele tem que funcionar a menos 20, mas ele tem que funcionar também a 40 graus, 60 graus. O veículo elétrico plugado, né, híbrido, eu vou ter que ter um carregamento AC, então eu vou ter que ter um conversor AC-DC para carregar a bateria. A bateria vai fornecer um barramento que pode ser um DC-AC para o motor rodar. Ele pode gerar o barramento para os circuitos auxiliares, o vidro elétrico, o aquecedor, bababá. Posso também passar por um DC-AC para ir para o gerador, para rodar o motor, para rodar a máquina, para rodar o carro andando carrega a bateria. Uma figura bonita. Mesma coisa, pessoal. O motor elétrico pode vir do inversor. Esse inversor pode vir de um DC-DC que vem do banco de baterias, que pode também pegar parte dessa tensão para as outras cargas secundárias, e fora o carregador do veículo elétrico, que pode estar dentro do carro, como pode estar fora do carro. É uma figura bonita, mas muita eletrônica por trás disso. Cada caixinha dessa aqui é um calhamaço de topologia, viu? Tem topologia para dar em doido. Céu é o limite. Configurações básicas, né?
você pode ter o motor elétrico série, motor a combustão, em série para alimentar a bateria e rodar. Eu posso ter o paralelo, que eu vou ter o elétrico e o mecânico, e vou ter um acoplamento aqui que vai tirar o elétrico, botar o mecânico. Ou posso ter o que hoje os veículos elétricos estão usando, que é a configuração série paralelo, que aí tem esse planetáriozinho aqui, que quem tiver interessado... Aqui tem um link do YouTube com um vídeo muito legal e instrutivo explicando o que é esse cara. É um sistema de engrenagens que vai pegar o elétrico e a combustão e ele vai gerenciar esse fluxo de potência. Pode vir do elétrico, pode vir da combustão, o elétrico pode injetar em um, o outro pode estar injetando e carregando o elétrico quando freia. É um negócio maravilhoso, o videozinho vale a pena assistir, tá? Mas eu tenho as duas configurações aí. Esse cara quebrando, eu acho que praticamente é o preço do carro, tá? E se ele quebrar e a bateria quebrar, você joga fora e compra outro, porque aí eu acho que não tem jeito. Bom, passar rapidamente por isso aqui, pessoal. Aqui são diversas topologias, eu tirei algumas. Topologias unidirecionais, ou seja, você pega a rede elétrica, se você tem uma ponte de diodo, essa corrente só vai fluir em um sentido, então ela não volta para a rede, então o fluxo de potência é somente para um sentido. Aí você tem um conversor que pode ser ressonante, pode não ser ressonante. Você pode ter essa parte daqui carregando no teu carregador da Tesla, por exemplo, e esse aqui é o circuito que está dentro do teu carro e eles estão isolados. Esse isolamento, eu posso ter um sistema bidirecional que tanto eu posso carregar a bateria como a bateria poderia injetar na rede, tá? Eu não vejo muito sentido nisso. Você não vai tirar a energia do carro para injetar na rede, vai ganhar o quê? Né? Mas tem topologia bidirecional, isolada e não isolada. E aí tem pau para dar em doido. Topologia das mais diversas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Nós estamos aqui para estudar isso e propor soluções. Outros arranjos, eu tenho pontes trifásicas convencionais, acopladas a um carregamento DC-DC, que pode vir daqui, pode vir de lá. Outra configuração, posso ter 1, 2, 3 fontes monofásicas, um para cada bobina do motor, por exemplo, se for um motor trifásico, e o carregador. E agora o que está na moda a gente falar, carregamento indutivo. Então você vai andando e o carro vai carregando. Como é que isso é possível, né? Ou então, como a gente faz hoje com o smartphone, chega ali, bota em cima do plugzinho e ele carrega por indução, né? Ah, galera, não se iluda não, você precisa ter um tanque ressonante, circuito LC, LLC, LCL, o caramba, alternado para gerar esse campo, e esse campo vai carregar tanto a bateria ou vice-versa. Mas eu quero carregar meu carro andando, não tem problema, tem solução para isso. Você bota a estrada toda com um laço indutivo, você bota o indutor no seu carro e sai andando e vai gerando energia, vai carregando. Isso é barato? Não, isso é caro. É uma solução. Ele pode ser indutivo, ele pode ser capacitivo. Você bota lá as duas chapas e sai passando. Né? E aí daqui para Jericoacoara tem que ter, haja fio. Mas você não gasta energia, ele está todo o tempo carregando. Né? Bom, olha aí o que é que nós temos de possibilidades, cara. Isso aqui, em algum momento, a gente pode achar absurdo hoje. Amanhã pode não ser. Tudo vai depender da tecnologia. O tamanho do veículo, ora, não se iluda, cara, é campo magnético. Você vai ter um campo aqui, eles têm que interagir. Se você não alcança um com o outro, então a altura do carro pode ser o problema. Carro alto, carro baixo, o carregador vai carregar alto, só baixo, e aí? Eu vou na manivela baixar o bicho, aumentar, para poder carregar, não carregar? A tendência hoje, pessoal, é, bem dizer, para aqueles que trabalham com manutenção, é lascar a gente. Porque hoje nós temos o motor, nós temos os conversores separados, então a gente tem acesso a uma parte, um acesso a outra parte. O que é a tendência hoje? Botar tudo no encapsulamento só. O motor já vem com o inversor e já vem com a eletrônica toda pendurada nele. Eu talvez ganhe em tamanho, peso, volume, mas dá uma manutenção no negócio desse aqui. Praticamente qualquer probleminha aqui, você tem que trocar a peça toda. Mas a tendência é essa, né? 2022, tanto a potência, a eficiência tende a aumentar,
como o custo diminuir. Mas a história do cobertor pequeno, né? Eu vou pagar o preço em algum momento por isso. A eletrônica não é só maravilha. Bom, para a gente finalizar a apresentação, não me tornar muito chato, pessoal, o que é que a gente está fazendo na UFC, particularmente no GPEC, né, que é o laboratório que eu trabalho, Grupo de Processamento de Energia e Controle. Diversos trabalhos, aqui um pouco da nossa infraestrutura, tá? Modéstia à parte, hoje o GPEC é um dos laboratórios de eletrônica de excelência no Brasil. Não é todo laboratório no Brasil que tem a nossa infraestrutura de equipamentos, tá? E pessoal humano também, tá? Então nós temos fontes que emulam painéis solares, programáveis, fontes de distúrbio, cargas eletrônicas, toda a parte da eletrônica que a gente pode. Estamos trabalhando com tecnologia de última geração, dentro do que a gente pode aquisicionar, tá? As nossas bancadas, os armários têm os equipamentos e os componentes, o que falta, se a gente tem verba, compra, tá? Se não tem verba, a gente faz com o que tem no laboratório, é o jeito. A pesquisa é assim mesmo. Estrutura de estudo dentro do laboratório, a parte de simulação em projeto, e a estrutura de bancada com toda a eletrônica possível. Alguns circuitos, esse aqui, por exemplo, foi a tese do meu primeiro aluno de doutorado, o Christian, foi um conversor ressonante, fruto de um estudo de um outro aluno. Então, ele pegou o conversor de um aluno, nós colocamos um tanque ressonante e mudamos a frequência. E aí a gente pode trabalhar em carregamento de bateria, painel solar, célula combustível, e aqui a foto do protótipo. Opa. Aqui um outro trabalho também, deixa eu ver esse aqui, energia solar para armazenamento de energia, tá? Conectado à rede, mas na verdade ele é um conversor multiportas, eu tenho uma porta aqui, eu posso pendurar um painel aqui, tem uma porta AC aqui, posso ter um barramento DC aqui, uma célula combustível, por exemplo, e o conversor trabalha com todas essas possibilidades. Eficiência acima de 90%, e a foto do protótipo, tudo controlado com DSP, e é toda eletrônica, né? Drives e chaves e transformadores comprados discreto e montados pelos alunos. Aqui é o conversor de um aluno meu, e na verdade foi o mestrado de um aluno meu e o doutorado de um outro aluno, tá? Um conversor que a gente chama MMC. Você tem um bloco desse cara aqui e você cascateia ele em configurações série paralelo para processamento de energia. Quantos conversores? Depende do que você quer fazer. A foto do protótipo, isso aqui gerou um artigo também numa das maiores revistas. Todos esses trabalhos geraram artigos em revistas altamente especializadas na área de eletrônica, entre Z-Transaction, Industrial Application, Power Electronics. Isso aqui foi a mesma topologia que a gente usou, multiportas, painel solar, aerogerador, para interconexão de uma rede da energia PECEM, se não me engano, uma rede interna AC. Tinha um aerogerador, um banco de baterias, ele pega, tem uns painéis solares, ele pega essas energias, processa e injeta na rede interna deles para suprir, tá? O doutorado do Bruno também rendeu artigo em revista. E aqui uma das topologias do meu doutorado, que também começou essa parte de estudo de carregamento de bateria com energias renováveis. Posso ter um banco de baterias e o painel solar, um carrega, o outro injeta, posso ter uma carga suprindo. Eu gerei alguns conversores, esse aqui é o que gerou o artigo em revista na Power Electronics. E, finalmente, obrigado. Desculpa se eu aumentei a velocidade aí no final, mas tentando obedecer aí, porque acho que 50 minutos. Obrigado pela atenção a todos. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, sintam-se à vontade, ou então no slide tem o meu e-mail. Quem tiver interesse, visitar o UFC, visitar o nosso laboratório, conhecer o nosso programa, estão aí de braços abertos aí, é só mandar um e-mail. Então, agradeço. Fiquei realmente surpresa com tanta informação, como é fera o Paulo Praça, né, gente? A gente precisa convidá-los para mais eventos, né, minicursos, tem muita informação que ele pode ajudar a gente. Fiquei até com vontade de fazer o doutorado,
Passou. Aqui é o lado bonito. Aqui, olhando essas já consigo figuras. vislumbrar um orientador, né? E vocês também na área de TCC, em futuro mestrado, tem muita coisa. Estão vendo, né? Que interessante. Então, vamos encerrando agora. Queria entregar o certificado. Poderia vir aqui, por favor? Pode tirar. Gente, então, boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado da Semana das Engenharias, Arquitetura e Design, certo? E até o próximo evento. Amanhã tem um encerramento no UFB Ideias do Iguatemi, certo? Senhores que estão aqui presentes no YouTube, amanhã no FB Ideias do Iguatemi, estão todos convidados. Entretanto, contudo, todavia, temos um limite, devido à questão do decreto, de 20 pessoas no ambiente. Então, se combinem aí quem vão, não vão. É possível que nós atinjamos o quórum, né? Mas, por favor, né, não deixe de comparecer e assistir. Tá certo. Quem está assistindo em casa, não esqueça de mandar um e-mail com nome e matrícula, né, e os tópicos da palestra para ganhar atividade complementar. Então, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.